Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, Boleiros na Rede de volta, mais um programa, mais uma parte do programa, melhor dizendo, da entrevista com a Thaís Conzo, uma grande nutricionista que já tem nos ensinado muita coisa, tem nos ajudado em muitas dúvidas. E agora você curta aqui, continue curtindo o canal, se inscrevendo, dê o seu joinha lá, compartilhe para todo mundo e continue curtindo aqui a nossa entrevista com a Thaís, valeu? Erago, faz a sua pergunta aí. Thaís, você chegou no ponto que eu ia perguntar. Isotônico, que é uma coisa que eu nunca levei fé, assim, não sei se o que dizem que está nas prateleiras, se eles cumprem o que eu proponho. Sobre isotônico. E depois eu vejo que nos jogos usam bastante isotônicos, né? Costumam misturar com alguma coisa ou eles tomam in natura? Como funciona isso? Então, Erasmo, o que acontece é que o isotônico vendido pra gente não é o mesmo vendido para os times de futebol, né? Eles são diferentes, são formulações diferentes. A concentração de carboidrato, ela é diferente. Então, o nosso aqui, ele é fraquinho, é para repor ali alguma infecção intestinal que você teve, alguma coisinha ali muito mais leve, hidratar. Os isotônicos que a gente vê nos times de futebol, eles sim são bem mais concentrados e eles sim têm o papel de hidratar e de repor carboidratos. Então, eles têm uma concentração ali de 6 a 8% de carboidrato para o atleta. E ele tem uma função muito importante. Quando a gente não usa só os isotônicos, né, a gente usa também carboidrato em gel. Então, a gente vê, às vezes, muito em jogo, o atleta com carboidrato em gel direto na boca, né? Que é um suplemento muito caro, né? Então, nem todos os times trabalham mais com patrocínios. Mas o que acontece? Ele é um carboidrato fácil de absorver. Então, já absorve na corrente sanguínea e o atleta já tem uma energia muito mais fácil, meio que instantânea. Quando a gente fala de times com uma renda um pouco menor, a gente trabalha às vezes com pé de moleque, com paçoca. É que a paçoca, ela é mais seca, então para descer aquilo pro atleta, ela é ruim, né? Sim. Mas a gente fala de doces assim, mais marmelada, alguma coisa assim que seja mais fácil até quando não dá para investir nessas coisas. Hoje, no Jabaquara, como o isotônico é muito caro, eu trabalho com a maltodextrina, que é um tipo de carboidrato baratinho. Você paga ali R$20 em 1 quilo e rende ali, eu consigo usar, dependendo do dia, para as 2 categorias de jogo, ou se é um dia muito quente aqui em Santos, eu uso um para cada categoria. Mas sai muito mais barato do que um isotônico desses, fora que o acesso para times maiores é muito mais fácil do que para os times menores, né? Também tem isso. E a diferença entre isotônico e o energético? O isotônico, ele contém alguns eletrolíticos que a gente perde no suor. O energético, ele tem taurina, ele tem alguns estimulantes. Então, eu não acho válido usar para os atletas, até porque, eu não vou te dar certeza agora, Erasmo, mas alguns são, inclusive, proibidos, né? Pode passar por doping. Então, por isso que a gente passa o isotônico, até por eles terem algumas coisas que a gente perde no suor, sódio, então a gente repõe já isso perdão, tô ficando com a boca seca, pra gente poder repor o que a gente perdeu no suor. Isotônico nela. Tá vendo? Tô precisando hidratar. Você já teve, Thaís? É completa. Não, então eu ia falar, por isso que a gente não usa o energético. A gente às vezes usa, só para completar, a cafeína separada. Às vezes a gente usa como estimulante para os treinos. Às vezes é uma coisa legal para dar uma estimulação nos treinos. Ela separada, às vezes é interessante sim, mas ela separadinha, não no energético em si. Sim. No profissional, nós já vimos história, Erasmo também, de jogadores que tiveram problemas na hora do jogo.
problemas intestinais. Já aconteceu isso aí com alguma molecada aí que te contaram, que tu ficou sabendo? O garoto não pôde jogar por conta de problemas? O que você recomendou? Então, aqui ainda não, por quê? Graças a Deus. Nossa, mas é uma coisa que eu dou uma risada a cada jogo, tá entre nós. É comum, assim, o que acontece? Quando o Erasmo perguntou sobre o profissional, a maior dificuldade do profissional, Robson, é a independência do adulto, né? Quando eu falo de um atleta, adolescente, eu falo de alguém que, na maioria das vezes, está alojado no meu time e que eu tenho um controle, pelo menos, de 80% do que ele faz, né? Então, assim, desde a alimentação que ele consome, que na maioria sou eu que forneço, é claro que ele pode pedir, mas o nível hoje dos atletas que o time que eu trabalho aloja é um nível social um pouco inferior, então eles não têm uma renda suficiente para pedir delivery toda hora. Sim. Então eu consigo ter um controle muito maior do que eu estou fornecendo. Quando a gente fala de um adulto, a gente está falando de alguém que tem casa, carro, dinheiro para fazer o que quiser. Então, eu vou te falar, olha, Erasmo, você tem que fazer isso. Se você vai fazer ou não, é total responsabilidade sua. E aí, qualquer coisa que você pode fazer diferente, qualquer coisa que você pode consumir diferente, vai dar problema. Toda vez, às vezes assim, eu quero mimar os meninos, eu falo, o que vocês querem? Chega numa conclusão do que vocês querem diferente hoje da tarde. E aqui eles me pedem muito sorvete. Sorvete. Aí eu vou lá pro gerente e falo, Gustavo, me arruma, por favor, me libera um sorvete para os meninos. Só que assim, eu tenho aqui alojado 40 atletas. Eita. Então imagina pedir sorvete para 40. Abre 40 que se eu falar... Olha, exato. E se eu falar de fome, eu tô falando de 80, né? Porque eles comem. Claro. Que eu nunca vi igual essa fome. E então, assim, é muita coisa. Mas quando eu vou fornecer esse sorvete, eu nunca vou dar perto de jogo, eu nunca vou dar perto de treino importante. Eu vou dar num dia ali diferente e eu vou avisar o meu técnico. Basílio, tô dando sorvete pros meninos. Se alguém passar mal amanhã, você pode saber que pode ser uma coisa diferente que eu tô dando fora da rotina deles. Então, muito provavelmente, quando um atleta passa mal, ou é porque suplementou. Então, isotônico e carboidrato são coisas que podem dar desconforto intestinal, e eu sempre aviso eles quando eu tô dando, olha, se você sentir alguma coisa, me avisa, e eu nunca tive lá. Ou então alimentação. Alimentação eu já tive problema. Macarrão muito molho. No jogo nunca. Aí no treino já sei o que é, eu vou lá converso com a tia, acho que o molho carregou muito. Mas assim, comida, né? E quando a gente fala de comida, aqui em Santos faz muito calor, então a gente corre esse risco, né? Não tem jeito. Uhum. Agora, olha só, já que a gente estava falando aí, né, questão do jovem, né? Uma coisa que acontece muito com o jovem é que ele passa para o profissional, né? Então, de um mês para o outro, ele é chamado para o profissional, né? Aí, daqui mais um mês, ele já reformou o contrato, então ele ganhava, por exemplo, R$500, ele passa a ganhar 5 mil, 10 mil reais, né? Isso por baixo. De repente, a vida do garoto mudou. E aí, como você falou, quando é adulto, você não consegue controlar, mas quando começa a ganhar dinheiro, que aí já vai entrar, ele vai querer uma balada, vai querer tomar uma cerveja, ou alguma coisa a mais, vai... Com R$500 ele já tá fazendo isso. Já tá dormindo mais tarde, entendeu? E aí isso aí reflete na produção dele, né? Então é uma coisa que também, na base, nesse momento você não vive tanto, mas quando já passa por uma outra fase, já começa a ter problema e o atleta perder rendimento por conta disso, né? Eu acho, Erasmo, sendo muito sincero, eu acho que é por isso que são poucos que chegam, né? Que consegue permanecer, digo, chega até, mas cai logo, some logo, porque... Exato. E eu falo isso desde a base, e eu demorei a entender isso, né? Porque quando eu entrei, eu acho que o instinto materno fala muito alto e eu tive que aprender a deixar isso fora de campo, né? Porque eu torço muito por eles. E aí eu tive que aprender a entender, a deixar aquilo fora, porque muitos querem mais ou menos.
Muitos querem, mas muitos querem aproveitar o que o futebol traz de bom, e a gente sabe o que o futebol traz de bom, né? Então tem meninos ali de 15 anos, 16 anos, que já tem um monte de menininhas no pé porque é jogador de futebol, entende? E aí eu já tenho um problema hoje com isso, por conta de rede social, a gente já tem problema por conta de hora de dormir, a gente tem um monte de problema já hoje por conta disso. E hoje eu vejo que muitos já vão ficar para trás. E eu sofria no começo por isso. Então hoje eu consigo entender que muitos não chegam, muitos não passam nem na base. Quando eu entrei lá no Jabaquara, eu estava vendo justamente a transição, né? Então, sub-17 lá não tinha... até tinha o 20, mas era de outra pessoa, não era no Jabaquara nem no David. Então, ou o nosso menino do 17 do ano passado ia pro 20, porque estavam completando 18 anos, ou ia estudar. E aí, esse ano, eu recebi um dos nossos meninos, que foi lá me dar um beijo, um abraço, que estava fazendo faculdade. E aí você consegue entender que muitos realmente não conseguem se dedicar tanto, não conseguem entender tanto. Já outro está indo para Portugal, entendeu, levou aquilo de frente, parou com a noite, parou com eles queimam a largada, às vezes eu acho, né? E eu tô falando de atletas, Erasmo, que hoje o Jabaquara não recebem, tá? Eu tô falando de atletas hoje que eles estão alojados, que eles têm hoje lá as nossas coisas, mas a gente não recebe. Então, quando a gente fala de times maiores que recebem, eles já têm até outros problemas. Então, acho que é por isso que muitos não conseguem acompanhar, porque param antes. E aí, quando chegar no profissional, acho que o desafio é muito maior. E eu tenho colegas nutricionistas de outros times, né, que estão no profissional. Eu tenho amiga que é do São Paulo, do Palmeiras, do Itabaiana. E aí você vê como é engraçado, como as dificuldades são diferentes mesmo, né? A dificuldade é como a gente falou. É seguir, é respeitar, é ter horário, é completamente diferente, porque uma vez que a pessoa está com a independência financeira, ela se sente meio que no direito de fazer o que quer, né? É muito mais difícil o controle, né? Cada um na sua fase, né? Muitos querem o sucesso do futebol, mas não querem o sacrifício do mesmo, né? E aí tem coisas que você tem que abrir mão mesmo, não tem jeito. E é muita coisa, né, Robson? Desde aniversários, desde feriado, final de ano, até eu mesmo, para eu entender isso, mas eu tenho teu aniversário, você não tem nada, você tem futebol, você quer futebol? É isso que você tem que ter, você não tem que abrir mão de muita coisa, né? E você é exemplo para eles, né? Exato, querendo ou não, a gente tem que ser, a gente da comissão técnica tem que ser, para eles entenderem. Hoje na base a gente também tem esses problemas. Mas eu queria, você pode me liberar para minha cidade? Posso liberar desse jogo? Porque é aniversário da minha mãe. E é duro para a comissão falar que não, mas tem que falar não, porque se ele quer virar, ele tem que entender que ele vai perder a aniversário da mãe dele, que ele vai perder. E é como o nosso técnico, eu aprendo muito com o pessoal da comissão, né? Até porque da comissão inteira eu sou a única que não tinha experiência, todos eles já vinham do mundo da bola, e é o que eles falam, se você libera para eles uma vez, ele nunca vai entender que ele vai ter que abrir mão, e se ele quer dar uma condição melhor para a família dele, porque é o que a maioria vem, querendo dar uma condição melhor para a família, ele vai ter que abrir mão dessas coisas, infelizmente, né? Não tem jeito. Erasmo, estamos tendo uma aula aqui, né, Erasmo? De nutrição, né? Maravilha. Legal. É de uma mãe de 40 filhos, olha só. Olha, Erasmo, se eu juntar as duas categorias, são 70, viu? Meu Deus do céu. Tô ficando maluquinha, que eu nessa quarentena estou fazendo um trabalho à distância, né? Então eles mandam fotos da alimentação, vídeos dos treinos, eu dividia em grupos por comissão técnica, por categoria, porque senão eu não tava aguentando. É só você mesma na nutrição, né? Só você. Nutrição só eu, só que aí na quarentena eu dividi. A gente dividiu uma média de 6 ou 7 por profissional, e aí eles mandam foto da alimentação por cada grupo e treino todos os dias, porque eu não tava conseguindo dar conta, né? E aí a ideia como eles voltem com o melhor rendimento possível, então eles mandam fotos da comida todos os dias e os treinos todos os dias. Beleza. Erasmo, vou fazer as assistências, tá? Vamos lá. Thaís, a assistência no futebol é aquele último passe pro gol.
Então vou lançar a bola para você aqui e você vai jogar para a rede como uma boa jogadora que você disse que foi. Eita, meu Deus. Bora. Então vamos lá, Thaís. Minha referência é... Em que área? Minha referência... Sua vida. Sua vida, o que você quiser. Fica à vontade. Nossa, que difícil, hein, Robson? Caramba. Foi só a primeira. Tão rápido assim. Minha referência é a nutricionista do Palmeiras, a Mirtes. Mirtes. Isso. Um lugar especial para mim é... Vila Belmiro? Sim. Com isso, talvez você já responda a outra pergunta. O estádio que mais gostei de ter ido foi? Beira Rio. Olha lá, no Rio Grande do Sul. Beira Rio, bonito? Beira Rio. Por causa da beleza? Bonito. O jogo que eu fui foi um jogo sensacional, foi um dos jogos mais legais que eu assisti, então foi muito bom. Qual foi? Foi São Paulo. Eita. Nossa, não lembro contra quem, sei que foi 4-3, 2014, foi um jogo assim fora de série e foi uma loucura, foi muito legal. Profissional? Muito cheio, tava muito cheio. Nossa, foi muito legal. Então, vamos lá, esse foi o jogo mais marcante que você foi? Ou que você assistiu? Santos Libertadores. Qual? Qual o jogo mais marcante? Quando foi campeão da Libertadores. Tá. Sem dúvidas. O coração bateu mais forte, Nossa, eu tava ali, eu achei que eu fosse infartar. Atenção, agora essa resposta nutricionista. O meu prato preferido é... Poxa! Uma lasanha. Como italiano é lasanha, né? Uma bela de uma lasanha. É conzo! Olha, meu prato preferido é um churrasco, viu? Aí, é carioca. Não troco um churrasquinho por nada. Maravilha. Não troco, Então, por incrível que gaúcho. pareça. Tá bom. O meu hobby é... Meu hobby é ir pra academia. Ih, rapaz. Acredita? Pra queimar o que comeu do churrasco. Tá certo? Juro por Deus. Não tá sem ir pra academia nessa quarentena, tá me matando. Tá acabando, né? Um filme ou série que você indicaria pra essa quarentena? A série do Barça. Incrível. Tô Nossa, vendo adorei. também. Muito boa mesmo. O segundo esporte preferido é? Basquete. 1,60 m de basquete, tá certo. Tudo bem. Não tem problema não. Fazer o quê? Mas né? Tá bom? Um parça na profissão. Um parceiro da profissão. Parceiro. Daiane Kelly, nutricionista do Itabaiana, a pessoa que mais me ajudou quando eu entrei atrás do futebol. Show. Legal. Ela já era no futebol, né? Já do futebol profissional, então muito legal que ela me ensinou muito quando eu entrei. Bacana. O melhor jogador da atualidade é? Neymar. Isso aí não tem jeito, tudo é Santos, né, cara? Pra mim, Na veia. Todos os clubes deveriam... ter uma nutricionista na categoria de base. Vou puxar a sardinha pro meu lado, vou falar que não. Tá certo, não, tá certo. Certíssimo. Nós entrevistamos, fomos em alguns clubes, né? A gente não vai precisar citar, mas eu e o Erasmo fomos em alguns clubes aqui do Rio e tal, que não tinham nutricionistas na categoria de base, tinham no profissional. E aí outros profissionais da comissão tinham que ajudar nessa questão aí também, que não tinham. Então é bem bacana esse trabalho que o Jabaquara tem. É muito bem comum, bacana. por isso que eu brinco que é uma sardinha pro meu lado, mas por tudo que a gente conversou e justamente pela parte de desenvolvimento do atleta que eu falo, que eu acho interessante, fazer uma dupla com fisiologista, fazer uma dupla com preparador físico. Hoje eu e o preparador físico, tanto o antigo, que foi quem me colocou no Jabaquara, que me indicou, na verdade, quanto o atual, a gente tem uma parceria muito grande. Então eu falo brincando, mas eu acho que sim. No profissional sempre tem, você sempre vai ver, mas na base eu acho de extrema importância. Aí quando a gente fala de clube grande, não são todos que tem. Última pergunta, não menos importante, aliás, muito importante para nós também. Vou indicar essa resenha para quem você vai indicar para a gente entrevistar. Óbvio que você vai fazer o meio de campo para a gente, vai conversar com a pessoa. Não adianta tu falar o Neymar, que aí eu ia te pedir para tu falar com o Neymar para a gente entrevistar. Então. Mas se quiser, fica à vontade. Olha, eu preciso pensar, hein, Robson? Não pensei, porque meu maior contato hoje
Você citou vários nomes pra gente aqui, ó. Eu anotei tudo. Opa. Analista de desempenho, vocês já entrevistaram ou não? Já, mas não tem problema mas não, pode mandar. Outros, né? Tem Pode ser tanta aqui pergunta pra fazer ainda. Aqui do meu trabalho poderia ser ou não? Sem problema. Pode. Sem problema. Marcelo, que trabalha comigo na lista de desempenho, é um cara que me ensinou muito e me ensina muito de futebol, como eu falei. Eu era só uma torcedora, então é um cara que eu indicaria, seria muito legal entrevistá-lo também. Ele trabalha com analista de geral, da base ou do profissional? Como é que é o trabalho dele? Ele trabalha no Santos, na base, e hoje trabalha com a gente também na base também do 15 e do 17 também. Show. Legal. Então, Legal. é Marcelo, você falou? Marcelo, isso. Então, beleza. Thaís, você vai estar incumbida de conversar com o Marcelo, explicar como que é a resenha nesse nível aqui, né? Nada... Deixa comigo. Ô, Erasmo, foi bom, Erasmo? Bateu um papo com a nutricionista? Pô, Thaís aí, pô, deu fome, né? Deu um pouquinho, né? Cadê o rapaz do sol, né, Erasmo? Vai passar pro pãozinho agora? Exatamente, aí já vai começar a conversar ali na cozinha. Olha só, Thaís, poxa, muito bom te conhecer seu trabalho. Feliz por assim, saber que uma pessoa, uma jovem, né, que investe na carreira, está investindo, e com certeza você vai colher esses frutos aí, porque é uma área que está crescendo muito no futebol. O atleta ele precisa ter a performance e aí passa pela nutrição mesmo, não tem jeito. Então as coisas estão acontecendo, estão caminhando muito para esse lado da fisiologia, né? As coisas estão crescendo muito e você vai alçar voos maiores aí. E a gente vai te entrevistar numa grande equipe, né, Robin? Vai ter Amém. Não esqueça dos pobres não, tá? Quando estiver lá em cima, não esquece da gente não, tá? Jamais, agradeço muito. A gente vai estar torcendo por você, querida. Sucesso, muito tá? Obrigada. Um grande abraço. Eu não fiz uma pergunta, Thaís, que eu esqueci, eu acho que eu pulei. Qual é o seu sonho dentro da sua profissão? Até uma coisa que eu vou acrescentar, assim, só por... eu também esqueci de falar. Eu, com medo de não ter espaço na nutrição, eu fui fazer educação física depois. Pra, se eu não ter de um lado, tentar de outro. Sei, Então eu pensei, se eu não conseguir por um lado, eu quero de outro. Então o meu sonho é estar num time grande, como nutricionista de um time grande. Hoje mesmo tendo consultório, quando eu brinco que eu entrei de paraquedas no consultório, é uma área que eu amo muito, mas não é a área que eu visei quando eu me formei. As duas faculdades eu fiz pensando em educação física. O meu TCC de educação física foi no Santos Feminino, até foi muito legal, para pegar uma outra área, né, de feminino, que é difícil. Então, meu sonho hoje é estar num time grande como nutricionista da parte da profissional. É isso. Bacana. Thaís, foi muito bom bater papo contigo aqui. Espero que você tenha também curtido a conversa. E foi bacana a gente saber mais um pouco mais dessa área da nutrição no futebol. Nosso papo aqui tem sido com vários profissionais envolvidos com o futebol, né? Não só o jogador, bater o papo com ex-jogador, com jogador, com segurança de clube, com analista de desempenho. Mas o que era? Eu até esqueci, são tantas pessoas. são tantas funções. Agente da CBF, funções, né? Agente de futebol, agente de jogador, jornalistas. E nutricionista foi a primeira nutricionista. Eu acho que foi muito bacana mesmo esse papo. Nutricionista barra mãe, né? Nutricionista barra mãezona, né? Barra mãezona. Mas sucesso também com os jogadores aí, com os atletas também. Agradecer você grandemente aí por essa atenção que você nos deu aí também, ao Vitor que indicou você, ótima indicação. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, porque a nutrição no futebol é uma coisa nova, né? E é muito legal poder contar um pouco do meu trabalho, que é um trabalho um pouquinho dos bastidores, né? Eu fico um pouquinho ali, eu fico dentro do vestiário, no intervalo dos jogos, não apareço. Então, fiquei muito honrada pela oportunidade de poder contar um pouquinho de como é que eu faço. E obrigada, Erasmo, obrigada, Robson, pela oportunidade. E depois eu posso contar com o Marcelo e quem sabe a gente se encontra mais vezes para falar mais vezes de futebol. Isso aí. Ótimo. Tá bom, querido. Você que nos assistiu, galera, aí no Facebook, você que está vendo pelo YouTube, quero agradecer você aí pela audiência também. Procura lá a Thaís Conzo nas redes sociais dela, vê se ela vai te aceitar. Procura ela lá nas redes sociais, procura lá sobre o Jabaquara, o trabalho que tem sido desenvolvido lá também. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal também, compartilhe para todo mundo e continue acompanhando as entrevistas dos boleiros aqui. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau. Na rede, boleiros na rede.
Tchau.